Boa tarde, meus irmãos. A paz de Yahushua para todos. Boa noite para quem for assistir à noite. Bom dia, né? Para quem for assistir durante o dia. É com muita alegria que nós vamos estar aqui falando mais um pouco com os irmãos sobre a palavra de Yahweh, porque essa palavra é de Yahweh. Deus é um título, mas hoje nós sabemos que o nome dele é Yahweh. Por isso que nós vamos estarmos lendo aqui na Bíblia do João Ferreira de Almeida, quando é para falar do Salvador, eu vou falar Yahushua, porque Yahushua é o nome do nosso Salvador, é o nome do Filho do nosso Criador, aquele que veio a esta terra, nasceu, viveu, morreu, se entregou por nós. Não há outro nome a quem devemos honrar, porque Jesus Cristo também é um título. É muito difícil falar dessas coisas, porque eu mesma, por muito tempo, achava que o nome dele era esse aí, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é um título. O nome mesmo verdadeiro, no original aramaico, hebraico, mais antigo, não o moderno, o mais antigo, o raiz é Yahushua. Por isso, meus amados, eu quero falar com vocês no nome de Yahushua e falar o nome do Pai. Quando as Escrituras for falar Deus e for falar Jesus Cristo, eu vou falar Yahu para o Criador e Yahushua para o Salvador. Eu não estou desviada, muito pelo contrário. Eu estou no profundo das profundezas. Eu estou nas águas mais profundas, ainda mais. Eu estou na raiz, lá no antigo, lá no início de todas as coisas. Estou com aquele que falava com os seus escolhidos e ele se revelava, ele se apresentava como Yahweh e como Yahushua. Então, Bíblias antigas e o povo de Omã, da verdadeira Arábia, os verdadeiros árabes de Omã, que são os verdadeiros, porque a Arábia Saudita é falsa, ela não é verdadeira. Os verdadeiros árabes são de Omã. Em Omã está ali a descendência de Ismael. Os verdadeiros árabes são os descendentes de Ismael, o filho da escrava e de Abraão. São os nossos irmãos escurinhos, não tem nada a ver com aqueles brancos da Arábia Saudita. Certo, meu amado? Eu estou no verdadeiro, eu estou naquilo que é verdade, não naquilo que o sistema passa para nós, não naquilo que nos foi ensinado, mas eu estou naquilo que foi deixado nos papiros, em Bíblias antigas. A Bíblia Dalet fala ali o nome de cada profeta, o nome de cada cidade que existe lá em Omã, com as iniciais do nosso Criador Yahweh. Certo, meus amados?
Então eu vou estar tirando uma palavra aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos falar aqui um pouco dos aspectos da vida daquele que é chamado por Yahweh, aquele que Yahweh escolhe e o designa para uma missão nesta terra. Cada um que Yahweh chama de uma forma e de uma maneira. Agora, o que cada um vai fazer com a incumbência, com o chamado, com a tarefa que Yahweh dá para ele, aí é com ele e com Yahweh. Então nós vamos estar aqui falando alguns aspectos. E uma coisa que tem que ser primordial na vida de todos, não importa se você é chamado para fazer 1, 2, 3, 5, 6, sei lá quantas tarefas ele vai te dar. Para uns ele dá só uma tarefa, para outros ele dá 2, para outros ele dá 3, mas ele distribui conforme ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e é do jeito dele, não é do nosso jeito. Agora, uma coisa em comum, todos aqueles que são chamados, principalmente para esses últimos dias, que são os dias mais difíceis para essa incumbência de Yahweh, é necessário que todos quantos forem chamados tenham que passar por várias etapas nas suas vidas, nos seus chamados, nos seus ministérios. E todos terão que passar por esse caminho, todos terão que andar por esses caminhos que nós vamos estar falando. E você vai ter que ter certas posturas. Então, meus amados, presta atenção nas posturas que você terá que ter como um Yahudim, como um que é chamado, escolhido para esses últimos dias. Você é escolhido para esses últimos dias a serviço de Yahweh, de Yahusha? Então presta atenção. 2 Coríntios capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Yahweh em vão. Então, meus amados, se Yahweh te deu um talento, se Yahweh te deu uma condição financeira melhor do que dos outros, então você não pode receber esta graça em vão. Então você tem que saber como usar essa graça dada por Yahweh. Você tem que saber o que você vai fazer com essa graça que foi dada para você. Tem pessoas que têm uma inteligência superior às das demais pessoas. Mas não é porque você é mais inteligente que o teu irmão, as outras pessoas, que você vai achar que todo mundo tem que ser igual a você. Achar que todo mundo tem que acompanhar você. Nós vamos ver aqui que no verso 6, nós temos que estar na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito da promessa, no amor não fingido. Então, porque uma pessoa não é tão inteligente como você, não é tão capaz como você, então você não pode fingir amor, não pode fingir que ama essa pessoa, só porque ela não é como você. Meus amados, nós temos que aprender uma coisa: nós temos que amarmos todos os nossos irmãos
Nós temos que amarmos todas as pessoas, independente se são de Yahushua, se não são. Porque quando você não era de Yahushua, quando você não tinha conhecimento nenhum, Yahushua já te amou. Presta bem atenção nisso. Ele teve paciência com você. Ele foi longânimo com você. Ele foi benigno com você. E você? Como você está se comportando? Você tem recebido essa graça, mas tem recebido essa graça e tem recebido ela em vão ou não? Presta bem atenção. No 2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, Yahweh e Yahushua, eles te ouviram no tempo aceitável. E o tempo aceitável é hoje, é agora. O tempo da salvação chegou para todos nós. Assim que Yahushua veio a esse mundo, viveu, morreu, andou entre nós, nos deu exemplo de como ser um ser humano, nos deu exemplo como ter caráter de Yahushua, nos ensinou como andar, como falar, como entrar, como sair, nos ensinou a viver em toda e qualquer situação. Este é o tempo da graça. O tempo da graça, meu amado, é entre a primeira vinda dele e a segunda vinda dele. É o maior tempo que ele está dando para a humanidade aceitar o sacrifício de Yahushua no madeiro, não numa cruz. Yahushua morreu no madeiro. Há muita diferença do madeiro para a cruz. Há muita diferença em Jesus Cristo, que foi um título dado a um homem chamado César Borgia, e Yahushua, que foi um índio moreno. Muita diferença. Ele era moreno, ele não era louro, de olhos azuis. Ele era moreno, de olhos como chama de fogo. Daniel 10, verso 6. E os seus olhos não eram azuis nem verdes como o meu. O meu, de vez em quando, um dia está verde, outro dia está azul. Mas os olhos de Yahushua era como chama de fogo. Então, meu amado, há uma diferença muito grande. Quando muda-se o nome, muda-se a identidade. Entendeu? Continuando. O tempo da salvação. Olha como ele tem sido longânimo com essa humanidade. Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento de Yahushua. Yahushua, esse nome e a pessoa dele esteve oculto por muito tempo. Mas nesses últimos dias, Yahweh, o Espírito da promessa, nos está revelando, através de Bíblias antigas, a Bíblia Dalet, através de livros históricos, verdadeiros documentos, como o livro chamado Brasilidade, de Francisca Basto Cordeiro, por exemplo, como livros A História Secreta do Brasil, 6 volumes, de Gustavo Barroso, a história da colonização portuguesa do Brasil. Meu amado, vai pesquisar.
que você vai ver, você vai descobrir o verdadeiro nome do seu Salvador. O seu Salvador, ele também não tem um título, ele tem um nome, o nome que está acima de todo nome. Então, o tempo de aceitá-lo, você que me ouve, que pode estar me achando louca, vai pesquisar. Quando você for pesquisar, você vai ver quem é o louco ou a louca. Certo, meu amado? Eu fui pesquisar e eu descobri. Yahushua é o nome que está acima de todo nome. Se eu vos falo aqui agora, é porque eu quero que você chegue ao pleno conhecimento de Yahushua, o verdadeiro Salvador. Então, o tempo aceitável é agora. Ele diz: socorri-te no dia da salvação. Então, ele está nos salvando, ele está nos socorrendo. Porque, meus amados, esse mundo vai passar uma tribulação tão grande. O grande terremoto vem aí. Esse terremoto vai abalar o mundo todo. Você nem imagina e nem queira estar nesta terra neste dia. É bem melhor que você aceite Yahushua e que você vá comigo para Sião. Ele vai nos levar para Sião. Ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger desta terrível tribulação. Então, ele vai nos socorrer no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. No 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, meus amados, nós temos que ver como nós estamos andando. Nós temos que vermos o que nós estamos fazendo. Nós não podemos ser motivo de escândalo. Se você compra, paga suas contas. Se você quer comer, trabalhe, não seja pesado para ninguém. Se você, meu amado, precisa de alguma coisa, vá à luta, batalhe. Yahweh vai te ajudar a você conseguir todas as coisas. A não ser que você seja doente, a não ser que você tenha algo muito maior para fazer e precisa de oferta e precisa de uma ajuda maior, então peça ajuda, peça oferta, peça para que as pessoas te ajudem a colocar esse projeto, esse plano que Yahweh colocou nas tuas mãos, porque muitos de nós têm grandes projetos. Eu mesma tenho grandes projetos, e Yahushua tem me inspirado muitos louvores, e eu fico falando para ele, é coisa grande, eu não tenho condição financeira para isso, mas eu sei que Yahushua pode tocar no coração de alguém para me ajudar. Então, se alguém tiver vontade de me ajudar nessa empreitada, muitos irmãos já sabem, já conhecem, que eu componho, que eu tenho vários louvores já escritos, já prontinho para pôr na forma. Mas falta-me a grana. E eu sei que a alguns Yahweh deu a graça. Olha o que nós lemos aqui no verso 1. E nós cooperando também com ele. Ou seja, quando você ajuda o seu irmão, você está cooperando com Yahushua. Porque cantar para Yahweh e para Yahushua, louvar para Yahweh e para Yahushua, verdadeiros louvores e adoração que ele inspira, é você fazer para ele, em espírito e em verdade. E quem ajuda a esses louvores, a essas adorações a serem gravadas
Você que é músico, você que sabe colocar arranjos nas músicas, partitura, se junte com uma pessoa como eu, ajuda aí. O que você está fazendo com a graça que você recebeu de Yahweh? Você tem dividido? Você tem cooperado? Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Yahweh em vão. Meus amados, nós não podemos receber a graça. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Então nós temos que colocarmos em ação. Eu que recebo os louvores, que componho, eu tenho que colocar isso em prática. E é necessário que alguém me ajude, eu não posso fazer isso sozinho. Então, se você sentir no teu coração de querer me conhecer, de querer conhecer os louvores, estamos aí, nos procure. Continuando aqui, no verso 4. Antes, como ministro de Yahweh, tornando-nos recomendáveis em tudo. Ou seja, como ministros de Yahweh, nós temos que sermos recomendáveis. As pessoas têm que estar sempre nos recomendando. Olha, eu recomendo os louvores da irmã Maristela. Eu estou falando do meu caso, né? Que compõe. Outros falam, né? Eu recomendo o motorista João Maranhão. Eu recomendo o irmão Reinaldo, que tem uma lanchonete. Então, meus amados, nós temos que sermos recomendáveis. E aquilo que nós fazemos, temos que fazermos como que para Yahweh. Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas para pessoas, achando que é simplesmente para pessoas. Fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, meu amado, quando você faz alguma coisa para uma pessoa, pensando só em tirar vantagem, enganando, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, pensando que você está fazendo para a pessoa, principalmente se for um Yahudim, olha, você está fazendo mal feito para o teu Yahweh, para o teu Criador. Então, eu sempre falo, tudo que eu faço pouco, devia fazer muito mais, mas aquilo que eu faço, sempre fiz, foi o melhor, sempre dei o melhor de mim, para que eu fosse sempre recomendado. Quando eu convido uma pessoa para estar na minha casa, eu recebo ela muito bem. Quando eu convido uma pessoa para comer na minha casa, eu não dou comida estragada, comida velha de geladeira. Eu dou o melhor que eu tenho. Quando eu faço churrasco na minha casa, eu compro picanha. Porque é o melhor. Não para fazer bonito, mas é o melhor. Porque eu penso em estar fazendo para o meu Yahweh, para o meu Criador. Muitas vezes a pessoa nem merece, mas eu não me importo, não estou fazendo para ela, estou fazendo para o meu Yahweh. Você compreende esse mistério? Continuando. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Ou seja, meus amados, nós temos que ter muita paciência. Temos que ter muita paciência com aqueles que nos ofendem. Nós temos que ter muita paciência com aqueles que não são de Yahweh, que não estão na mesma fé que nós. Nós temos que amar as pessoas, independente dos seus credos religiosos, principalmente no meio dos nossos familiares. Não é porque hoje eu estou em Arrústia que eu vou deixar de amar a minha mãe, meus irmãos, a minha irmã, meu cunhado, meus cunhados, minhas cunhadas.
minha sogra. Não, meus amados, eu continuo amando eles ainda mais, ainda mais. E eu quero que eles cheguem à plenitude do conhecimento do nosso Salvador. Eu quero que eles mergulhem ainda mais profundamente nas águas vivas de Yahweh e de Yahushua. Entendeu? Temos que ter paciência. E também temos que nas aflições passarmos por elas, meus amados. Todos seremos afligidos, mas Yahushua, Yahweh, nos livra de todas as aflições dessa vida. Nas necessidades, você sabe padecer necessidade? Eu já padeci muita necessidade e estou viva, estou aqui. E eu tenho muitas necessidades, muitas, meus amados. Preciso de muitas coisas. Ainda hoje eu estava falando com Yahweh, preciso disso, preciso daquilo, mas eu continuo alegre e feliz na presença do meu Yahweh, porque eu sei que na hora dele, no tempo dele, ele vai prover tudo para mim. É bem verdade que nada tem me faltado, mas para os meus projetos, para os meus planos, para aquilo que eu quero fazer para Yahweh, eu estou esperando. Eu sei que na hora certa ele vai me prover todas as coisas. Nas angústias, quantas angústias, meus amados. Nós sentimos angústia ao vermos esse sistema terrônico, sentimos angústia ao vermos a humanidade caminhando passos largos para a morte, para os braços da morte, porque a morte é um espírito, a morte é terror, a morte não é um lugar, a morte é terror. E a gente vê as pessoas caminhando a passos largos para os braços de terror, para os braços da morte. E nós não